Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para nos transmitir a gloriosa e bendita palavra do Senhor. Nós vamos agora orar no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na Tua presença e queremos te agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, para cultuar o Teu bendito nome e para nesta noite, Senhor, te agradecer e ser grato a Ti por todos os Teus feitos, por todos os Teus benefícios. Pai querido, nós oramos por nossa casa, por nossas vidas, bem como também, Senhor, oramos por cada um dos irmãos que congregam aqui e que nesse tempo estão impedidos temporariamente, estão nos seus lares nesse momento, mas nós queremos estar orando por cada um dos teus filhos, das tuas filhas, pedindo a tua bênção, a tua proteção sobre a vida de cada um e suas respectivas famílias. No nome poderoso de Jesus, oramos também pelo caderno de oração, as vidas que estão aqui, os nomes que estão representados através também dos documentos que aqui estão no caderno de oração. Cada uma destas pessoas nós queremos colocar diante da Tua presença, Senhor, suplicando o Teu milagre, suplicando a Tua bênção, ó Pai bendito e querido. No nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós queremos falar da nossa alegria por estar mais uma vez aqui para vos transmitir a gloriosa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Antes, porém, quero dizer da nossa saudade dos irmãos. Realmente está sendo um período de bastante dificuldade para a gente se adaptar e se acostumar e não estar com os irmãos. É uma situação bastante difícil para nós, mas nós estamos orando e pedimos que os irmãos estejam também orando por nós, para que logo o Senhor nos faça estar novamente congregados, para juntos estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Nesta hora eu quero então ler o Salmo de número 23, que é o texto sagrado onde nós vamos estar meditando nesta noite. Então a palavra do Senhor, no Salmo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e estarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória ao nome de Jesus. Nós queremos então, irmãos, estar meditando neste salmo, o Salmo 23. Muitos, quando leem este salmo, essa passagem, aonde esta passagem da palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, pensam que estão isentos de prova, isentos de tribulações, isentos de dificuldade, mas não é isso que o salmista está dizendo. O que o salmista está dizendo é que, ainda que as tribulações
surgem, ainda que as dificuldades venham, ainda que as provas apareçam, nós temos um Deus que é o nosso pastor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, em nenhum momento Davi está dizendo que vamos ter uma vida de luxo, de fartura, de status, de fama. Não, pelo contrário. Davi está dizendo que aquilo que é indispensável em nossas vidas, sempre nós teremos. E quem é ou o que é indispensável na nossa vida é Deus, é o bom pastor. Ele é indispensável nas nossas vidas. Nós nunca vamos ter a falta de Deus. Ele sempre, o Senhor, sempre vai estar presente na sua vida, na nossa vida, igreja amada do Senhor. Deus sempre cuidou e sempre cuidará dos seus filhos e dos seus servos, seja o momento que for, seja a dificuldade que for. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar a satisfação completa. Essa expressão é utilizada no Salmo, versículo 2, que diz: deitar-me faz em verdes pasto. Está literalmente abordando ou dizendo a respeito de pastos macios e novos. É isso que o texto está dizendo. Dizem que as ovelhas nunca se deitam até que se estejam totalmente satisfeitas. É isso que o Senhor faz com seus filhos. Ele é suficientemente poderoso para nos satisfazer, para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar também orientação, porque o texto diz, no versículo 2 ainda, o pastor também nos orienta. Como? Diz aqui no versículo 2: guia-me mansamente às águas tranquilas. Em outras versões dizem águas de descanso. Isto quer dizer que Deus tem sempre uma fonte inesgotável de água pura e cristalina para saciar. Jesus, falando disso, ele disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele diz também para a mulher samaritana em João capítulo 4, ele diz que ele é a fonte que salta para a vida eterna. O bom pastor. Deus é o nosso bom pastor. Não vai faltar o suprimento necessário para que nós venhamos estar sempre fortalecidos e saciados em todas as nossas necessidades. Bendito seja o Senhor nosso Deus. O Salmo de número 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. O Senhor é o nosso guia, Ele nos guia através da sua palavra. Ele é o nosso guia infalível, a bússola, aleluia, para guiar a
as nossas vidas. Bendito seja o Senhor nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará a restauração. Sim, é restauração, refrigério da alma. O Salmo 23, versículo 3, está bem explícito isto. Deus está sempre nos renovando, avivando, refrigerando a nossa alma. Essa parte de refrigério é tão importante que no Novo Testamento vai ser a mensagem mais pregada por Jesus, por seus discípulos e por seus apóstolos. Constantemente nós vamos ver, nós vamos encontrar textos sagrados, versículos falando sobre restauração, como por exemplo em Efésios no capítulo 4 e o versículo 23 e 24: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E ainda diz em Colossenses no capítulo 3 e o versículo de número 10: e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós podemos perceber que sempre Deus está falando de restauração, restauração em nossas vidas. Jesus jamais vai nos desamparar. Estamos constantemente com a nossa alma, o nosso interior em renovo, pois o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus eterno, Ele nos deu este Espírito. Esta promessa gloriosa do Espírito Santo está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós estamos sendo renovados e restaurados. A nossa alma tem recebido o refrigério de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará também a justiça. Ainda no versículo 3 do Salmo 23 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas da justiça são caminhos planos, caminho reto, assim como na orientação, aqui também está o papel da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: toda a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o nome do Senhor. É o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Percebe que a Bíblia, ela nos guia por veredas de justiça, veredas retas. Por quê? Porque o nosso Deus é reto. Deus é tão maravilhoso que Ele busca cada dia, Ele busca o seu filho, o seu servo e orienta. Ele procura nos orientar através da sua santa e divina palavra. Portanto, você que já aceitou a Jesus,
Você pode perceber que a sua vida mudou. Você deixou de viver aquela vida sem ter uma direção, porque agora você tem a palavra do Senhor que guia a sua vida. A sua vida agora é norteada, é guiada, é orientada pela palavra do justo e bendito Deus. É por isso que agora você, que é um servo de Deus, você quer viver, você almeja e você deseja viver de forma justa, de forma sincera, porque esse Deus é o Deus de justiça. Não nos faltará a justiça. Louvado seja o nome bendito e glorioso do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará, aleluia, a coragem diante do perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É o que diz o versículo 4. Existe momento difícil na nossa vida, mas em todos os momentos nós temos a convicção e a certeza de que Deus não nos faltará. No momento de medo, no momento de pavor, no momento de incerteza, no momento de insegurança, este momento em que estamos vivendo, a palavra do Senhor está nos afirmando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo, povo de Deus. O Senhor está contigo, servo de Deus. O Senhor está contigo, serva de Deus. O Senhor está contigo, igreja do Senhor. Não tema, não tenha medo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que este tempo em que estamos vivendo é um tempo de pavor, onde a morte está, parece que mais perto, aleluia, mas saiba que mais perto está o Senhor. Ele está te guardando, Ele está te protegendo, o Espírito de vida, aleluia, em nome de Jesus. Entra agora na tua casa, na tua vida, na vida dos teus familiares, o Espírito do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, aleluia, tu estás comigo. Aleluia, o Senhor, esse é a pessoa essencial, é o essencial que nós precisamos. O Senhor, o pastor, aleluia, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará a presença do Deus divino, a presença do Deus Criador, a presença do Deus Salvador, a presença do Deus Consolador, a presença do Deus Libertador, a presença do Deus que dá vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neste momento de dificuldade, neste momento de tristeza, aleluia, não nos faltará o consolo. Aleluia, Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, fala da presença consoladora, da presença ajudadora, da presença, aleluia, do bendito e glorioso Deus. Que Deus esteja te consolando. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, acredite, povo de Deus, acredite, igreja do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, e ele termina dizendo: prepara, aleluia, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, e eu estarei na casa do Senhor, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, esse momento de dificuldade vai passar, esse momento de pavor vai passar, esse momento em que a morte parece que está rodeada
Aleluia! Oh glória! Se alegre, jubile, aleluia! Jubile na presença do Senhor, sinta o consolo, sinta a presença divina, sinta, aleluia, trabalhar que Deus está trabalhando. Ele sempre trabalha em favor daqueles que esperam nele. Ele sempre trabalha, ele está trabalhando pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Aleluia! No nome poderoso e glorioso de Jesus. Assim nós concluímos, aleluia, dizendo: Jesus vai voltar, Ele virá. Aleluia! Eu quero fazer uma oração agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e você que vai assistir esta pregação e que ainda não aceitou a Jesus, esta é uma boa oportunidade para você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Eu convido a todos que vão nos assistir através desta mensagem, que você possa estar orando. Aleluia! Continuemos orando. Aleluia! Bendito e querido Deus, em nome de Jesus, aleluia, estamos alegres por estar na tua presença, Senhor. Oh, bendito é o teu nome. Glórias a ti, Jesus. Nós queremos orar, Senhor, pela nossa pátria, aleluia, pela nossa nação. Pai bendito e querido, em nome de Jesus, que as tuas mãos sejam estendidas sobre esse grande Brasil, esta nação, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. Que o teu poder seja manifesto, aleluia, e que esta praga, esta pandemia, que este vírus seja, Senhor, aleluia, repreendido pelo teu grande e glorioso poder. Aleluia, que a tua igreja, ó Deus, que está clamando nestes últimos dias, o teu povo está suplicando. Ouça o teu povo, ouça a tua igreja e venha com a tua misericórdia. Aleluia, como diz o salmo que lemos nesta noite, a misericórdia do Senhor. Nós estamos clamando por tua misericórdia, Senhor. Aleluia, estamos clamando pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Não é porque merecemos, não é porque merecemos, não é porque alguém merece, mas é por tua misericórdia. Estenda as tuas boas e gloriosas mãos e venha ao socorro do teu povo, ao socorro das nações. Ó Deus, manifesta o teu poder mais uma vez, para que este povo veja e perceba que tu és o único Deus, Criador de tudo e de todos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, mais especificamente, por cada irmão da Igreja Reviver em Cristo, aqui em Campinas. Aleluia, cada um dos irmãos, eu oro pelo poder do nome de Jesus, colocando cada uma dessas vidas e as suas famílias. Aleluia, que o Senhor, por sua bondade e misericórdia, venha, aleluia, na vida de cada um desse irmão, dessa irmã, aleluia, das suas famílias, guardar, proteger, abençoar com as tuas gloriosas e benditas e sacrossantas mãos, curadoras e protetoras. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Que saudade, irmãos. Fica aqui a nossa palavra. Aleluia. Para que você fique firme, para que você ore mais. Esse tempo que você está, aleluia, confinado na sua residência, procure buscar a Deus, procure orar a Deus, leia mais e mais a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém.